amigos, tudo bem? Vamos falar sobre o que hoje? Hein? Isso aí, vamos falar sobre essa vedete. Agora ela é vedete da vez, né? O PGR, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, descrita lá nas disposições gerais da NR1, que ficou excelente após a sua revisão. Então é isso, né? Um documento que requer a análise de outras normas regulamentares, como dados de entrada, NR15, NR16, para insalubridade, periculosidade, as avaliações quantitativas lá da NR9, nós temos também avaliações da NR17 para poder auxiliar nessa avaliação. Então nós vamos precisar mapear processos, atividades, para que a gente consiga identificar todos os perigos, avaliar riscos dentro de um método que no mínimo se requer severidade e probabilidade para saber nível de tolerância, se é tolerável, se não é tolerável. Não tolerável requer o quê? Implementação de medidas que depois, verificada a sua eficácia, assim o serviço pode ser iniciado. Também requer comunicação com os trabalhadores, abertura de canais de comunicação, consulta, a própria divulgação de todos os riscos que os trabalhadores estão submetidos às atividades que eles estão realizando e todas as medidas de controle, que pelo amor de Deus, não é que não tem que ter EPI. EPI é o último na sequência de uma hierarquia de controle de medidas de prevenção. Então a gente tem medidas, engenharia, administrativas, mas antes de tudo pensar se tem a possibilidade ou não da execução desse trabalho que possa gerar riscos, que possa causar lesão, doenças, inclusive até fatalidades, em situação normal ou emergencial. Então isso tudo é muito importante. E quais são as medidas, né? Instruções, procedimentos, ordens de serviço, equipamentos de proteção coletiva, novos equipamentos, capacitações, acessos restritos, enfim, dá para a gente brincar no que se refere à implementação de medidas observando toda a hierarquia numa visão prevencionista. É óbvio que nos cenários emergenciais a gente vai ter que ter a entrada do PAI, do plano de resposta. Todos os cenários identificados entre processos e atividades são eles os dados de entrada do plano de resposta à emergência, que estarão lá, canais de comunicação, os recursos de resposta, obviamente através de cronogramas e simulados para verificar sua eficácia. E também esse PGR dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, nós não estamos falando de gestão, gente. Não estamos falando de um documento estático, não estamos falando de um documento vivo, que requer um inventário, dentro de um processo de identificação de processos e tarefas, que requer que, se você for desenvolver atividade em um terceiro, numa contratada, que ela te informe os riscos para que você atualize o seu documento, e ao contrário, o senso que você também faça, vou gerar tais riscos na sua atividade, que até então não existia, na sua área, no seu ambiente de trabalho, e eu preciso que você entenda aqui também para atualizar o seu PGR. É um documento dinâmico, requer revisão de 2 em 2 anos, para quem já é certificado ISO de 3, mas em qualquer momento na identificação de novos riscos, se você verificar que na condição indesejada, porém previsível, de situações emergenciais, se os recursos não forem satisfatórios, investigar, entender para atualizar. Caso algum empregado identifique qualquer risco, também requer a atualização desse documento. É um documento extremamente dinâmico, ele é vivo, ele tem que estar debaixo do nosso braço o tempo todo, movimentando ele. Tá? É ele que vai dar dados de entrada também para o PCMSO lá na NR7, né, para esses controles de saúde. Quando a gente fala muito em NR17, a gente não pode só pensar em luminância, temperatura, postura, mas nas interferências psicofisiológicas. Hoje a gente tem muita doença ligada às questões psicológicas, excesso de carga de trabalho, estresse. Então isso tudo precisa ser analisado. E aí você tem um plano, todo um planejamento para que medidas de prevenção sejam tomadas, monitoradas, verificada a eficácia. E independente do prazo de 2 ou 3 anos, em qualquer momento ele possa ser mudado, principalmente na visão de gestão de mudanças.
O management of change precisa estar, no sangue da gente. Então, esse documento inclusive auxilia, tabela 24 lá do E-Social, para o RH ou para alguém da área de segurança, para qualquer pessoa que seja competente para inserir informações no E-Social. E lembrando, o E-Social, atrasou o grupo 3 de 10 de janeiro agora, passado. Deixou de lançar ASO, 15º dia subsequente ao mês de contratação, o sistema vai enxergar, vai gerar multa. CAT, acidente de trabalho também, com fatalidade, mesmo dia. Sem fatalidade, 24 horas após o evento. Você tem um prazo para inserir. Estourou isso, meu amigo, o sistema é um sistema inteligente e ele vai identificar e ele vem em cima da gente. Então são mais ferramentas, mais controles, mais recursos de budget. Eu sei que requer braços, pessoas competentes, mas nós temos grandes profissionais na área de segurança que pode sim fazer. Agora, por favor, PGR, no mínimo 5, né? Físico, químico, biológico, mecânico de acidentes e as questões ergonômicas. Além de todos os inputs que eu já trouxe aqui nessa nossa conversa. Então, é documento dinâmico, é documento vivo sim, é um documento que tem que estar sendo divulgado, amplamente divulgado, para qualquer trabalhador novo e reiteradamente, para que esse conhecimento esteja sendo disseminado, que fortaleça a cultura de segurança da empresa, através de todos os métodos e meios de comunicação que se requer. Nós somos capazes de criar esses meios e que eles não sejam pontuais e que eles se tornem vivos e que cumpram o papel que é o que se deseja, que é que a gente não tenha acidente e um ambiente livre de riscos e que todos possam regressar para casa da maneira que vieram. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão. Então um beijo e a gente vai se falando. Beijo.